Mesmo o menor pode vencer o gigante se não desistir. Bem-vindos ao caminho estoico. Existem dias em que simplesmente não consegues mais, não é verdade? Dias em que acordas, respiras fundo e pensas a mesma coisa outra vez. Não é que te faltem forças, é que estás cansado de ser forte. E o pior é que ninguém percebe. Sorris, trabalhas, cumpres as tuas obrigações, mas por dentro estás a gritar em silêncio. Calma, não estás partido. Estás naquele ponto onde a alma te pede para parar e repensar tudo. É aí, exatamente aí, que a filosofia estoica entra em cena. Não para te dizer, aguenta, mas para te ensinar a resistir com sentido, porque não se trata de fugir da dor, mas de compreendê-la. Fica até ao final porque vais descobrir que mesmo nos teus piores dias, existe uma força que não sabias que tinhas, e quando a reconheceres, nada nem ninguém poderá voltar a derrubar-te. Capítulo 1. A arte de resistir sem te partires. Para começar esta jornada interior, falemos da primeira lição que todos precisamos recordar. A arte de resistir sem te partires. Há dias em que sentes que tudo pesa mais do que o normal, não porque o mundo tenha mudado, mas porque algo dentro de ti se esgotou. Levantas-te, respiras e continuas, mas com a alma a arrastar os pés, e repetes para ti mesmo essa ideia de é preciso ser forte, embora por dentro só queira soltar tudo. Mas deixa-me dizer-te algo, resistir não é o mesmo que partir-se em silêncio. Não é aguentar com os dentes cerrados, mas permanecer de pé sem perder a calma. Isso, mesmo que não acredites, é uma arte. A arte de resistir sem te partires. Os estoicos, esses velhos sábios que compreendiam mais da alma humana do que muitos terapeutas modernos, tinham isso claro. A resistência não é sofrer sem se queixar, mas manter a serenidade no meio do caos. Marco Aurélio, por exemplo, não vivia num spa de Roma, governava um império em guerra, perdeu filhos, enfrentou traições e ainda assim escrevia sobre a paz interior como se estivesse a contemplar um amanhecer. Para ele, resistir era aceitar o que não podia mudar e agir com sabedoria sobre aquilo que dependia dele. Não endurecer, mas fortalecer-se. O problema é que tu e eu confundimos resistir com aguentar. Aguentar é forçar, apertar os punhos, engolir as lágrimas e continuar por inércia. Resistir, pelo contrário, é saber parar, respirar e reconhecer. Isto dói, mas não me vai destruir. Quando aguentas, fragmentas-te por dentro. Quando resistes, transformas-te. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Pensa nisso como uma corda. Se a esticas demasiado, acaba por partir-se. Mas se aprendes a soltar e tensionar no momento certo, essa corda dura anos. O mesmo acontece contigo. O corpo, a mente e a alma têm o seu limite. E quando os forças além do ponto de ruptura, não te tornas mais forte, tornas-te mais frágil. Aprender a resistir implica saber quando parar, quando pedir ajuda e quando deixar de lutar contra o inevitável. A filosofia estoica chama a isto aceitação racional. Não é resignação, é inteligência emocional. É compreender que o sofrimento se multiplica quando te negas a aceitar a realidade. Se perdes algo, mas passas a vida a lamentar que não seja diferente, sofres duas vezes. Uma pelo que aconteceu e outra por não aceitares. Quando aceitas, a dor continua aí, sim, mas deixa de governar-te. Por isso, resistir não é tornar-te em pedra. Não consiste em apagar as tuas emoções ou fingir que está tudo bem. A verdadeira resistência não se mede no que suportas, mas no que conservas intacto enquanto o fazes. Alguns saem da dor frios, fechados, incapazes de sentir. Outros saem feridos, sim, mas com o coração ainda terno. Esses últimos são os verdadeiramente fortes, porque resistir não significa endurecer, mas permanecer sensível, sem te desmoronares. Significa poder olhar o caos e continuar a acreditar na beleza, não perder a fé, mesmo que o mundo caia aos pedaços. É ter a coragem de não te tornares cínico, é manter a esperança quando a vida te põe à prova. Os estoicos sabiam que não se trata de evitar a dor,
mas de aprender a conviver com ela sem deixar que te roube a paz. Por isso diziam que o sábio não se queixa do vento, apenas ajusta as velas. Tu também podes fazê-lo. Não podes controlar a tempestade, mas sim a forma como navegas. Talvez a vida não se trate de sair ileso, mas de aprender a avançar com dignidade, mesmo que leve cicatrizes. Quando sentires que não podes mais, recorda isto. A alma não se parte pelo que vive, mas pela forma como resiste mal. Aprende a resistir sem te tornares gelo. Não permitas que a dor te roube a ternura, nem que a decepção te tire a fé. Ser forte não é endurecer, é conservar a paz no meio do ruído. Por isso não te castigues por te cansares, não te julgues por quereres render-te. Às vezes render-se um pouco é apenas uma forma de descansar para continuar. Como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai, mas se sabes quem és e para onde caminhas, mesmo o vento contrário te ensina algo, porque no final, resistir não é só continuar de pé, é fazê-lo com a alma viva, o coração suave e a mente em calma. É manter a tua luz acesa quando tudo parece escuro. Essa é a verdadeira arte, resistir sem te partires. Como dizia Epicteto, a força mais grande não está em quem nunca cai, mas em quem aprende a continuar com o coração aberto depois de o fazer. Capítulo 2. Manter a serenidade quando tudo parece explodir. Uma vez que compreendes como resistir sem te quebrares, chega outro desafio ainda mais difícil. Manter a serenidade quando tudo à tua volta parece perder o controle. Há dias em que tudo parece explodir ao mesmo tempo. O trânsito, as mensagens, as notícias, as expectativas, a pressão por ser produtivo, feliz e estável, tudo num mesmo cocktail. E tu ali a tentar não perder os nervos enquanto o mundo inteiro parece conspirar para testar a tua paciência. Às vezes sentes que a vida se tornou numa espécie de exame constante e tu nem sequer estudaste para isso. Mas aqui está a chave que quase ninguém entende. Manter a calma não é fraqueza. É poder interior na sua forma mais pura. Ensinaram-nos que quem cala perde, que quem não reage é fraco, que se não respondes és pisado. Mas os estoicos, esses sábios antigos que compreendiam a mente humana melhor que muitos gurus modernos, pensavam exatamente o contrário. Para Sêneca, o verdadeiro domínio não consistia em controlar os outros, mas em controlar-te a ti mesmo. Dizia que nenhuma pessoa é livre se não é dona das suas próprias emoções. E tinha razão, porque quando reages a tudo, não estás a agir, estás a ser dirigido. Pensa em quantas vezes explodiste por algo que com distância era uma tonteria. Alguém fala-te mal, uma mensagem fere-te, um imprevisto quebra-te os planos e saltas. Depois, quando passa a tempestade, dás-te conta de que perdeste a paz por algo insignificante. É como se cada coisa que acontece tivesse o poder de apertar um botão em ti, e isso cansa não só a alma, também o corpo. A serenidade não significa não sentir, significa não deixar que o que sentes decida por ti. É uma espécie de músculo mental que é preciso treinar. E como todo músculo, no início dói. Não se trata de ser indiferente ou de fingir que nada te afeta, mas de aprender a escolher as tuas batalhas. Há coisas que não merecem a tua energia, ou melhor dizendo, não merecem a tua reação. Uma boa estratégia para começar é imaginares-te como um lago. Se atiras uma pedra, a água agita-se, mas com o tempo volta a ser lisa e transparente. Assim funciona a mente quando aprendes a não ficar agarrado ao que passa. As ondas chegam, mas tu decides quanto tempo duram. A filosofia estoica ensina precisamente isso, que a calma não depende do que ocorre fora, mas de como interpretas o que ocorre. Não podes controlar o caos externo, mas sim decidir se te tornas parte dele. Sêneca dizia que quem se altera por tudo, fere-se a si mesmo mais do que os outros o ferem. Por isso a serenidade não é passividade, é inteligência emocional. Quando tudo se torna caótico, experimenta algo simples. Respira. Não essa respiração automática que fazes sem te aperceberes, mas uma consciente. Inala devagar como se recolhesses força do ar e exala com a intenção de soltar o peso que não te pertence. Parece um gesto pequeno, mas devolve-te ao presente, e a partir daí,
o caos perde poder. Também ajuda a mudar a forma como falas contigo mesmo. Em vez de dizer, isto não deveria estar a acontecer, diz, isto está a acontecer e posso enfrentá-lo. Essa simples frase muda a energia, tira-te da queixa e coloca-te na ação. Dá-te o controlo sem precisares de lutar por ele, porque sejamos sinceros, a vida não vai deixar de ser caótica. Não há silêncio permanente nem ordem absoluta. Haverá sempre ruído, imprevistos e pessoas que te tiram do sério. Mas a diferença está em ti. Podes escolher ser o fogo que arde com cada faísca ou a floresta que mesmo no vento permanece firme. A serenidade não é uma meta, é um hábito, um estado que se cultiva com prática diária. Não reagir a tudo não te torna alguém frio, mas alguém que se respeita o suficiente para não entregar a sua paz a qualquer circunstância. Cada vez que escolhes não explodir, estás a ganhar uma batalha invisível. Cada vez que decides observar antes de agir, estás a demonstrar poder, e isso, acredita, é muito mais admirável do que qualquer grito, impulso ou raiva momentânea, porque qualquer um pode perder os estribos. O difícil é manter-se sereno. O mundo atual glorifica a reação rápida, mas a sabedoria verdadeira está na pausa, nessa fração de segundo onde escolhes não te deixares arrastar. Por isso, da próxima vez que tudo à tua volta parecer desmoronar-se, recorda: o caos só tem poder sobre ti se lhe o deres. Manter a calma não é render-se, é compreender que o controle real não está fora, mas dentro. Essa é a lição mais valiosa que os estoicos deixaram ao mundo: dominar as tuas emoções antes que elas te dominem. E quando conseguires fazê-lo, descobrirás algo curioso. O caos não desaparece, mas deixa de assustar-te. Torna-se num espelho, numa oportunidade para ver com mais claridade o que realmente importa. Como defendia Sêneca, a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em manter a calma quando o mundo tenta dominar-te. Capítulo 3. O poder silencioso que nasce quando aprendes a calar, e quando a calma começa a abrir caminho, aparece outra lição essencial que poucos dominam: a força silenciosa que nasce quando aprendes a calar. Vivemos numa época onde toda a gente quer ter a última palavra. Falar tornou-se numa espécie de desporto nacional e calar quase num pecado. Se ficas em silêncio, olham-te de forma estranha, como se não tivesses nada a dizer. Ou pior ainda, como se tivesses perdido. Mas deixa-me dizer-te algo que poucos entendem. Calar não é sempre render-se. Às vezes é a forma mais inteligente de responder. O silêncio não é fraqueza, é uma declaração de força. É o refúgio dos que não precisam de gritar para demonstrar que têm razão. Os estoicos, esses mestres da alma que sabiam mais da mente que muitos psicólogos modernos, compreendiam perfeitamente o poder do silêncio. Para eles, a calma era uma arma, não uma fuga. Sêneca dizia que quem domina a sua língua domina o seu destino. E tinha razão. Num mundo onde todos reagem no instante, a verdadeira sabedoria está na pausa. Nesse momento em que decides não responder desde a raiva, mas desde a serenidade. Pensa quantas vezes te arrependeste por falar demais, por dizer algo a quente, por enviar aquela mensagem que sabias que não devias enviar. A todos nos aconteceu. E se pudesses voltar atrás, seguramente escolherias o silêncio, porque o silêncio não fere, não complica, não destrói. É um espaço que protege a tua paz e permite-te ver as coisas com claridade. Calar às vezes é dar um abraço a ti mesmo, é dizer-te: não tenho que demonstrar nada. Num mundo ruidoso, escolher o silêncio é quase um ato de rebeldia. É como ir contra a corrente da impulsividade coletiva. E embora pareça simples, não é. Requer força interior, autocontrolo e uma profunda conexão contigo mesmo. A filosofia estoica ensinava que não podemos controlar o que os outros fazem ou dizem, mas sim como respondemos. O silêncio, então, torna-se numa ferramenta de domínio próprio. Não calas porque não possas falar. Calas porque escolhes não gastar energia onde não vale a pena. É uma forma elegante de manter o teu poder. Imagina que estás no meio de uma tempestade emocional. Alguém te ataca, uma situação te supera, os teus pensamentos amontoam-se como ondas. O normal seria reagir, levantar a voz ou defender-te.
Mas se escolhes o silêncio, tornas-te no mar calmo que não se altera com o vento. Não porque não sintas, mas porque sabes que nada ganhas deixando-te arrastar pela tempestade. O silêncio é uma pausa que cura. É esse momento entre o impulso e a ação onde recuperas o controle. Às vezes, uns segundos bastam para evitar dias de arrependimento. Antes de responder, respira. Antes de decidir, observa. Antes de discutir, pergunta a ti mesmo se realmente vale a pena. Essa pausa, mesmo breve, tem um poder imenso. Muitos confundem a calma com indiferença, mas não tem nada a ver. A calma não significa que não te importe, significa que não permites que o que passa fora destrua o que há dentro. O silêncio não é vazio, é espaço. É um terreno fértil onde crescem as melhores respostas, as decisões mais sábias e as emoções mais puras. Em tempos de caos, o silêncio é um escudo. Quando tudo grita à tua volta, o silêncio protege-te do ruído emocional. Permite-te pensar com claridade, entender o que sentes e não reagir por impulso. É, de certo modo, uma forma de resistência espiritual. Enquanto o mundo corre, tu escolhes parar. Enquanto todos gritam, tu escolhes escutar. Praticar o silêncio não significa isolar-te do mundo, mas reconectar contigo, escutar a tua respiração, os teus pensamentos, a tua alma. No silêncio, dás-te conta de que muitas batalhas não se ganham discutindo, mas compreendendo, que muitas feridas não se fecham com palavras, mas com quietude, que muitas decisões precisam de silêncio mais que de conselhos. Por isso não temas calar. Não penses que o silêncio te faz fraco. Pelo contrário, é a voz de quem já não precisa de convencer ninguém. É a maturidade de quem aprendeu que a calma sempre vale mais que a reação, que não responder também é uma resposta, e muitas vezes a mais inteligente. Quando aprendes a valorizar o silêncio, o ruído deixa de ter tanto poder. Descobres que podes viver sem te justificares, sem te explicares o tempo todo, sem entrar em cada guerra. A verdadeira fortaleza não está em ganhar discussões, mas em não precisares delas. No final, o silêncio não é ausência de som, mas presença de sabedoria. É o espaço onde se encontra a paz, onde a alma se limpa e onde a mente se clarifica. E aí, nesse instante onde escolhes calar, descobres o que realmente importa. Como bem defendia Marco Aurélio, às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras, porque só quem domina a sua calma domina a sua vida. Capítulo 4. Aceitar sem resignar-se. Depois de aprenderes a guardar silêncio, toca dar um passo mais profundo. Aceitar o que não podes mudar, mas sem cair na resignação. Aceitar não é render-se. Embora soe parecido, não tem nada a ver. Render-se é baixar os braços e dizer: já está, não posso mais. Aceitar, pelo contrário, é olhar de frente o que dói, compreendê-lo e decidir que não vais deixar que te roube a paz. É uma das lições mais difíceis da vida, mas também uma das mais libertadoras, porque aceitar não é render-se à dor, é reconciliar-te com a realidade. Ensinaram-nos que é preciso lutar sempre, que render-se é de fracos, que a vida se conquista à base de força e resistência, mas há batalhas que não se ganham empurrando mais, mas soltando. A filosofia estoica deixou isto muito claro. Não podes controlar o que ocorre fora de ti, só como respondes a isso. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não está em resistir ao destino, mas em compreendê-lo. E isso, mesmo que soe poético, é brutalmente prático. Aceitar não significa que te agrade o que passa. Não implica que estejas de acordo nem que te seja indiferente. Significa simplesmente reconhecer que as coisas são como são e deixar de lutar contra o inevitável. Porque essa luta interna, esse isto não deveria ser assim, é a que te esgota mais que o próprio problema. Pensa nisso. Quando algo corre mal, a tua mente começa a construir um discurso de resistência. Não pode ser, não é justo, por que a mim? E nesse ciclo de queixas enredas-te tanto que esqueces de viver. É como estar preso numa corda que tu mesmo estás a tensionar. Quanto mais puxas, mais te dói. Mas se soltas, a pressão desaparece. Soltar não é render-se, é deixar de te magoares com o que não podes mudar.
Aceitar não é um ato de passividade, é um ato de inteligência emocional. É compreender que há coisas que, por muito que as analises, as reces ou as discutas, não se vão mover, e em lugar de te desgastares tentando mudá-las, escolhes focar-te no que sim depende de ti, a tua atitude, o teu olhar, a tua resposta. Os estoicos viviam segundo uma ideia simples mas poderosa. Há coisas que dependem de nós e coisas que não. Parece uma obviedade, mas se a aplicares muda toda a tua vida. Quando te centras só no que podes controlar, libertas uma quantidade de energia imensa, energia que antes desperdiçavas a queixar-te, forçar ou resistir. Às vezes aceitar significa fechar uma etapa, mesmo que doa, ou deixar ir alguém que não quer ficar, ou reconhecer que uma oportunidade não voltará. Mas por trás dessa aparente perda há algo mais profundo: liberdade. Porque a aceitação não te tira nada. Devolve-te a ti mesmo. O problema é que confundimos aceitar com conformarmos-nos. E não é o mesmo. O conformismo é render-se à mediocridade. A aceitação, pelo contrário, é lucidez. É olhar a realidade sem enfeites e decidir agir desde a paz, não desde a raiva. É dizer: isto não me agrada, mas não vou deixar que me destrua. Imagina que vais num barco e começa uma tempestade. Não podes controlar o mar nem o vento, mas sim podes ajustar as velas. Isso é aceitar. Não ficar quieto à espera que amaine, mas mover-te com o que há. Não te resignares, mas adaptares-te. E o curioso é que quando o fazes, a tempestade continua aí, mas tu já não tremes igual. A aceitação consciente transforma o sofrimento em aprendizagem. Ensina-te que soltar não é perder, mas ganhar leveza, que render-te ao que não depende de ti não te faz fraco, mas sábio, e que a paz não chega quando tudo está perfeito, mas quando deixas de lutar contra o imperfeito. Sêneca dizia que o destino guia quem o aceita e arrasta quem se resiste. E tinha razão, porque quanto mais te opões ao que a vida te põe pela frente, mais sofres. Mas quando aceitas, não como um conformista, mas como alguém que compreende, a dor torna-se mais suportável. Aceitar não significa ficar quieto a olhar como passa a vida. Significa agir desde um lugar de serenidade, escolher sem raiva, decidir sem medo, responder sem ressentimento. A paz interior não se encontra no controlo, mas na compreensão. Por isso, da próxima vez que algo não saia como esperavas, não corras a lutar com a realidade. Respira, observa, aceita. Não porque sejas fraco, mas porque já compreendeste que a tua força não está em mudar o externo, mas em dominar o interno. Aceitar sem te resignares é a arte de viver sem te partires. É aprender a soltar o que pesa sem perder o que és. É olhar a vida com todas as suas imperfeições e continuar de pé com a alma em calma. Como disse um sábio estoico, aceitar não é render-se. É escolher a paz quando o mundo insiste na guerra. Capítulo 5. Treinar a mente para pensar menos e viver mais, e uma vez que compreendes o poder de aceitar, chega o momento de olhar para dentro, para essa voz que nunca se cala, a tua própria mente. Às vezes sentes que a tua mente não para, que mesmo quando o corpo se detém, ela continua a correr, recordando-te o que não fizeste, o que poderias ter feito melhor, o que ainda não conseguiste. É como ter um vizinho incômodo dentro da tua cabeça que não sabe ficar calado. E claro, acabas esgotado não pelo que passa fora, mas por tudo o que passa dentro, mas dir-te-ei algo que talvez não tenhas considerado. A tua mente não é a tua inimiga, está apenas mal treinada. Vivemos numa época onde pensar demais se tornou o desporto favorito. Damos voltas e voltas aos mesmos problemas, imaginamos cenários que nunca ocorrem e depois perguntamo-nos por que estamos tão cansados. Mas o esgotamento nem sempre vem do corpo, vem de uma mente que não sabe quando parar. Os estoicos, esses sábios que viveram há séculos, mas compreendiam a mente humana melhor que muitos de hoje, sabiam no bem. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a qualidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos, e não falava desde a teoria. Governava um império enquanto lidava com guerras, traições e perdas pessoais. Ainda assim,
encontrava calma na sua própria mente. Como o fazia? Com disciplina mental. E sim, disciplina mental soa pouco sexy, mas é exatamente o que te falta quando a tua cabeça se torna numa montanha-russa emocional. Pensa na tua mente como um cão sem treinar. Se não lhe pões limites, morde tudo, destrói coisas e descontrola-se. Mas quando aprendes a educar, lá, torna-se a tua aliada. Não precisas de calá-la. Só ensiná-la a não perseguir cada pensamento que aparece. O primeiro passo é identificar os pensamentos que te esgotam. Esses que repetes sem te aperceberes. Não sou suficiente, nunca o conseguirei. Tudo me corre mal. São frases que soam pequenas, mas pesam toneladas. A filosofia estoica propõe observar os pensamentos sem deixar que te arrastem. Não lutar contra eles, mas reconhecer-los como o que são. Simples ideias, não realidades. Uma boa técnica é a do espectador interior. Imagina que estás sentado numa sala de cinema e os teus pensamentos são as cenas que passam no ecrã. Não tens que intervir, só observar. Quando vês um negativo, não te levantes a discutir com ele. Apenas diz: "Ah, olha, aí está outra vez a minha mente a querer dramatizar." Essa distância dá-te poder. Marco Aurélio praticava isto cada dia. Nas suas meditações escreveu que não devemos angustiar-nos pelo que não depende de nós. E isso inclui a maioria das coisas que a tua mente repete sem parar. Quando treinas a tua mente para diferenciar entre o que podes controlar e o que não, poupas uma quantidade imensa de energia. O segundo passo é escolher conscientemente que pensamentos alimentar. A mente, no fim de contas, é como um jardim. Se só regas as ervas daninhas, não esperes flores. Cada vez que te detens numa ideia negativa, fortaleces-a. Em contrapartida, se praticas pensamentos de calma, gratidão ou foco, esses começam a crescer. Não é magia, é treino. A arte de pensar menos não significa deixar de usar a mente, mas usá-la com propósito. Não precisas de analisar tudo nem ter respostas imediatas. Às vezes o mais inteligente é calar o ruído interno e deixar que as coisas se assentem sozinhas. Os estoicos chamavam a isto ataraxia, a tranquilidade da alma que surge quando não te deixas dominar pelo turbilhão mental. E embora sou irônico, quanto menos tentas controlar cada pensamento, mais paz encontras. Porque a mente, quando não se sente pressionada, ordena-se sozinha, parece-se com a água. Se a remexes constantemente, turva-se, mas se a deixas quieta, torna-se clara. O segredo está em praticar o desapego mental. Nem tudo o que passa pela tua cabeça merece a tua atenção. Aprende a dizer-te: "Isto não me serve agora", e solta-o. Não é fugir, é proteger a tua energia. Recorda, nem todo o pensamento merece tornar-se preocupação. A tua mente pode ser um inimigo se a deixas sem guia, mas também pode ser a tua melhor aliada se a treinas com paciência. Não tens que controlá-la à perfeição, só aprender a conviver com ela sem que te domine. Quando o fazes, o ruído baixa, a calma sobe e a vida torna-se mais leve. Por isso, da próxima vez que a tua mente comece a correr como uma fita sem fim, para um momento, respira, observa. Nem tudo o que pensas é verdade e nem tudo merece uma reação. A paz não chega quando a tua mente se cala, mas quando tu escolhes não acreditar em tudo o que ela diz, porque no final, pensar menos não é pensar pior, é pensar com claridade, é viver com mais presença, mais calma e mais liberdade. Marco Aurélio não o podia dizer mais claro. A mente é um espelho, reflete o que lhe permites ver. Se aprendes a limpá-lo, o mundo torna-se mais claro. Capítulo 6. A disciplina como refúgio nos dias difíceis. Quando consegues reconciliar-te com a tua mente, descobres que nem tudo depende da inspiração. Aí é onde a disciplina se torna o teu verdadeiro refúgio. Quando tudo se desmorona, quando os planos caem, quando a motivação se esfuma e só te resta o cansaço, aí é onde entra a disciplina. Não a motivação, não as ganas, não os discursos bonitos que soam bem nas redes. A disciplina, essa palavra que soa aborrecida, mas que é a que realmente te sustenta quando todo o resto falha. Porque há dias em que não podes confiar nem no teu ânimo, mas sim nos teus hábitos.
A maioria das pessoas procura inspiração, mas os estoicos sabiam que a inspiração é como o clima, muda o tempo todo. Marco Aurélio, rodeado de guerras, traições e perdas, não esperava sentir-se motivado para agir. Agia e ponto. O seu refúgio não era a emoção, mas a disciplina, essa rotina silenciosa que te mantém firme quando tudo à volta se abala. E não falo de tornar-te num robô, nem de viver sem descanso. Falo dessa rotina que te ancora à vida quando a mente quer render-se, desses pequenos atos que fazes cada dia sem importar o caos exterior. Levantar-te, ordenar o teu espaço, caminhar, escrever, rezar ou simplesmente cumprir o que disseste que farias. A disciplina, quando a entendes, não é uma prisão, é um refúgio. Pensa num barco no meio de uma tempestade. Se não tem âncora, o vento arrasta-o, mas se lança a âncora, embora as ondas batam, não se perde. A disciplina é isso, a âncora que impede que te partas quando tudo parece fora de controlo. Não evita a tempestade, mas mantém-te firme. O problema é que muitos a confundem com rigidez ou castigo. Tenho que fazê-lo, não posso falhar. Mas a verdadeira disciplina não nasce do medo, mas do amor próprio. Não fazes as coisas por obrigação, falas porque sabes que te fazem bem, mesmo que hoje não tenhas vontade. É cuidar de ti mesmo que não te apetece. É tratar-te como alguém em quem confias. Nos dias bons a disciplina faz-te avançar. Nos dias maus mantém-te vivo. Quando o ânimo se apaga, quando a mente grita basta, os teus hábitos são a corda que te tira do poço. Não precisas de fazer grandes coisas, só manter-te em movimento. Como os estoicos ensinavam, não controles o resultado, controla o ato. Levanta-te mesmo que seja devagar. Faz o que puderes, mesmo que não seja perfeito. Há hábitos que ninguém vê, mas que mudam tudo. Escrever os teus pensamentos, tomar ar antes de responder, não deixar a cama por fazer, cumprir uma promessa pequena, são gestos mínimos que sustentam o equilíbrio emocional quando a vida se torna demasiado pesada. Chamo-lhes hábitos silenciosos porque não fazem ruído, mas têm uma força enorme. São os que te reconstroem, sem que te apercebas. E o curioso é que quanto mais caótico se torna o mundo, mais precisas dessa rotina, não como uma obrigação, mas como um refúgio. Quando o de fora se desmorona, o de dentro deve permanecer. A disciplina não te faz menos humano, torna-te mais consciente. É uma forma de dizer, não posso controlar tudo, mas sim posso controlar-me a mim. A filosofia estoica resumia-o numa ideia poderosa. A constância é uma forma de fé. Fé em ti, no teu propósito, em que mesmo os dias escuros têm sentido se continuas a caminhar, porque a constância não se baseia no sucesso imediato, mas na confiança de que cada pequeno passo conta. E sim, pode parecer que não avanças, que os teus esforços não servem, que tudo é inútil, mas a disciplina não procura resultados rápidos, procura estabilidade. É como construir um muro tijolo a tijolo. Não se nota no princípio, mas um dia olhas para trás e dás-te conta de tudo o que levantaste enquanto pensavas que não podias mais. A rotina, quando se escolhe com sabedoria, não te encerra. Liberta-te. Dá-te estrutura. Dá-te paz. Dá-te a sensação de que mesmo que não controles o mundo, controlas o teu ritmo. Torna-te alguém sólido no meio do ruído. E isso nos tempos que correm é quase um superpoder. Por isso, quando sentires que não podes mais, não procures motivação. Procura a tua rotina. Faz o que sabes que te faz bem. Mesmo que não tenhas vontade, repete mesmo que doa. Porque a disciplina não é rigidez, é cuidado. É esse compromisso silencioso contigo mesmo que te recorda que pode ser firme sem ser duro, constante sem ser inflexível. No final, os dias difíceis não desaparecem, mas tu aprendes a atravessá-los com uma calma nova e descobres que a disciplina não era uma carga, mas a tua maneira mais sincera de te manteres à tona. Carl Jung dizia: a disciplina não te encerra, protege-te. É o refúgio onde a alma aprende a resistir sem perder a calma. Capítulo 7. O valor do pequeno que sustenta os teus dias.
E enquanto praticas a disciplina, aprendes algo ainda mais valioso, que a força nem sempre está no grandioso, mas nos pequenos gestos que sustentam os teus dias. Às vezes parece que a vida te passa por cima. Não há grandes tragédias nem dramas de cinema, só esse cansaço silencioso que se instala nos dias e te rouba a faísca. Levantas-te, fazes o que tens que fazer e ainda assim sentes que nada muda. Gostarias que acontecesse algo grande, algo que te tire da letargia, que te devolva a vontade. Mas aqui vem o golpe de realidade. Nem sempre se trata de fazer grandes coisas. Às vezes resistir é simplesmente dar mais um passo, não um salto, não uma corrida, um passo pequeno mas firme. Venderam-nos a ideia de que a vida se transforma com momentos épicos, uma decisão radical, uma revelação, uma reviravolta inesperada. E sim, às vezes acontece, mas a maioria das vezes, o que te salva não é um milagre, mas uma rotina. Os estoicos compreendiam-no bem. Para eles, a grandeza não estava nos discursos grandiosos, mas nas ações cotidianas. Marco Aurélio não escrevia as suas reflexões para ser admirado, mas para recordar-se cada dia de que o essencial estava no simples: respirar, agradecer, agir com serenidade. O problema é que vivemos à espera do extraordinário e, enquanto isso, ignoramos o pequeno. Queremos sentir-nos bem, mas passamos por alto esses gestos mínimos que sustentam a alma. Um duche tranquilo, um passeio sem auriculares, uma conversa sincera, um café sem pressas. Coisas que parecem insignificantes, mas que são as que te devolvem a ti mesmo quando o mundo se torna demasiado. Porque a força nem sempre se mostra gritando, nem a esperança se sente em explosões de alegria. Às vezes a força é simplesmente não te renderes hoje. É levantares-te mais uma vez, mesmo que ontem tenhas dito, já não posso mais. É arrumares a cama mesmo que não tenhas vontade. É sorrir a alguém, mesmo que tu também estejas cansado. É escrever mesmo que não saia perfeito. São esses atos pequenos que, somados, fazem que não te percas. O estoicismo, no fundo, trata disso, de viver com consciência no pequeno. Não é uma teoria distante nem uma filosofia de mármore. É prática diária. É decidir que mesmo que não controles o que passa fora, sim podes controlar a tua atitude, que não podes evitar o caos, mas podes escolher como o atravessar, que a calma não é um presente, mas um treino. E quando o vês assim, tudo muda. Começas a entender que a esperança não chega como uma luz repentina, mas como um fogo que se mantém aceso graças aos detalhes, que cada gesto, por mínimo que seja, tem o poder de reconstruir-te. Há uma história que o explica bem. Um homem caminhava pela margem do mar, e cada vez que uma onda trazia uma estrela do mar à areia, ele devolvia a água. Alguém o observou e disse-lhe: "Que sentido tem? Não pode salvá-las a todas?" O homem sorriu e respondeu: "Não, mas para esta sim." E atirou outra ao mar. Essa é a essência do valor do pequeno. Não podes mudar tudo, mas sim podes fazer que algo mude. Quando os dias pesarem demasiado, não procures grandes soluções. Volta ao básico. Respira, caminha, faz algo pequeno, mas faz. Esses gestos são os que pouco a pouco restauram a esperança, porque o que te levanta não é uma ideia grandiosa, mas uma ação simples repetida com constância. E claro, pode ser que não vejas resultados imediatos. Ninguém aplaude quando te lavas a cara para começar o dia. Ninguém te dá um prêmio por te manteres sereno quando poderias gritar. Mas tu sabes, aí está a tua verdadeira força. Em continuar mesmo que seja devagar, em não te renderes, mesmo que o ruído de fora te grite para o fazeres. A filosofia estoica ensina que a vida se constrói passo a passo, pensamento a pensamento, que não há crescimento sem constância, que resistir não é aguentar tudo, mas avançar com calma, sem perder a essência, e que a grandeza, longe do que nos vendem, não está nas façanhas, mas nas pequenas vitórias invisíveis que ninguém vê, mas tu sentes. Por isso não te castigues por não teres uma vida épica. Não é preciso. O extraordinário, se pensares bem, é feito de coisas ordinárias. Em cada ato simples que repetes com fé, em cada passo que dás,
mesmo que ninguém te olhe, em cada tentativa que parece insignificante, mas te mantém vivo. O valor do pequeno é esse: ensinar-te que não precisas de mais do que já tens para continuar em frente, que a vida nem sempre se trata de conquistar montanhas, mas de te manteres de pé quando o vento sopra forte. Grava a fogo isto que te vou dizer, amigo meu. Às vezes o que te salva não é uma grande mudança, mas um pequeno gesto feito com calma e fé. Capítulo 8. O sofrimento que revela e transforma, mas mesmo nos dias em que o pequeno não basta, chega a lição mais dura e mais reveladora. Compreender o verdadeiro sentido da dor. A dor não avisa, chega sem permissão, sem marcar hora e às vezes sem motivo aparente. Abala-te, quebra-te as rotinas e obriga-te a olhar a vida desde outro ângulo. E embora a tua primeira reação seja fugir, negá-la ou anestesiá-la com distrações, há uma verdade incômoda que mais cedo ou mais tarde tens que aceitar. O sofrimento não vem destruir-te, vem revelar-te. Sei que soa poético e cruel ao mesmo tempo, mas é assim. Às vezes, só quando algo dói de verdade é que despertas. Vivemos numa cultura que odeia a dor. Tudo tem que ser rápido, indolor e feliz. Se algo dói, tapa-se, evita-se ou substitui-se por algo que dê prazer imediato. Mas a vida, que é bastante mais sábia que todas essas receitas de bem-estar instantâneo, não funciona assim. Doer nem sempre é perder, às vezes é crescer, e os estoicos compreendiam-no melhor que ninguém. Para eles, a dor era uma parte inevitável da existência, um mestre incômodo mas necessário. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que o que impede a ação a impulsiona. Por outras palavras, que os golpes da vida não são obstáculos, mas materiais de construção. O problema é que a ti ensinaram-te a medir a vida em função do que dói ou não dói. Se algo dói, etiquetas como mal. Se algo dá prazer, como bom. Mas a realidade é mais complexa. A dor, quando se compreende, pode ser uma bússola. Mostra-te o que precisas curar, o que deves soltar, ou o que te está a pedir atenção. Se a rejeitas, torna-se inimiga. Se a aceitas, torna-se guia. Imagina que vais a caminhar descalço e pisas uma pedra. A dor não aparece para te chatear, aparece para avisar-te. Diz-te: olha, há algo aqui que não está bem. Assim funciona também a dor emocional. Não está para te castigar, mas para assinalar-te uma verdade que não estavas disposto a ver. A filosofia estoica propõe aceitar a dor, não como resignação, mas como compreensão. Não se trata de dizer, que bonito sofrer, mas de aprender a não afundar-te no inevitável. Os estoicos não negavam o sofrimento, mas também não lhe davam poder absoluto. Olhavam-no de frente e usavam-no para se fortalecerem. Compreendiam que a dor não te faz fraco, torna-te consciente. Quando aceitas a dor, algo muda dentro de ti. Deixas de lutar contra a realidade e começas a mover-te com ela. Já não gastas energia a perguntar-te por que a mim, mas a pensar, para quê? E essa pequena mudança de enfoque transforma tudo. A dor deixa de ser uma carga e torna-se numa lição. Não te destrói, revela-te. Pensa no aço, forja-se com fogo. A semente tem que partir-se para dar vida. O músculo precisa de se rasgar para crescer. A mente precisa de enfrentar o incômodo para evoluir. A natureza inteira vive esse ciclo de ruptura e renovação. Tu não és a exceção, mas claro, aceitar a dor não significa ficares a viver nela. Não se trata de glorificar o sofrimento, mas de atravessá-lo com consciência. Há uma grande diferença entre carregar a dor e permitir que ela te ensine. Se a arrastas, murcha-te. Se a observas, molda-te. Por isso, em lugar de fugir, da próxima vez que doa, senta-te com essa dor. Pergunta-lhe o que quer mostrar-te. Talvez te fale de algo que precisas mudar, de alguém que deve soltar ou de uma parte de ti que pede para ser escutada. Sêneca, outro sábio estoico, dizia que não sofremos pelas coisas, mas pela opinião que temos delas. Ou seja, o que mais dói nem sempre é o que passa, mas o que dizes sobre o que passa. Aprender a mudar essa narrativa é uma das maiores formas de liberdade.
Não podes escolher não sentir, mas sim podes escolher como interpretar o que sentes. E sim, doer dói, ninguém o nega. Mas por trás da dor, há um propósito que só se revela a quem tem a coragem de olhar lá sem fugir. Aceitar lá não te torna alguém fraco, mas alguém corajoso. Alguém que entende que a vida não se trata de evitar a dor, mas de aprender com ela. Por isso, quando sentires que não podes mais, recorda isto: a dor não é o final do caminho, é o início de uma compreensão mais profunda. É o silêncio entre uma queda e um renascer. E se consegues atravessar, lá sem te fechares, descobrirás que a dor não veio destruir-te, mas reconstruir-te desde outro lugar. Porque no final, o sofrimento é como o fogo. Queima, sim, mas também purifica. Como bem destaca Brian Tracy, a dor não chega para te castigar, mas para despertar-te para uma versão mais forte de ti mesmo. Capítulo 9. O poder de recomeçar. Depois da queda, e quando atravessas a dor com consciência, surge um novo começo, porque após cada queda, a vida oferece-te sempre uma oportunidade para voltar a começar. Voltar a começar. Duas palavras que soam fáceis até que te toca fazer. De verdade, porque não nos enganemos. Começar do zero dá medo, dói. Deixa-te com essa sensação de ter perdido tempo, energia ou ilusões. Mas mesmo que não acredites, o poder de voltar a começar é uma das maiores forças que tens. Não existe derrota definitiva, só aprendizagem disfarçada de tropeço. O que acontece é que ninguém te diz isso quando estás no chão, a olhar os pedaços do que um dia te iludiu. A vida, com o seu subtil sentido de humor, às vezes empurra-te a soltar o que acreditavas seguro para recordar-te que nada o é. E aí estás tu a tentar entender por que é que tudo veio abaixo, procurando explicações onde só há lições. Os estoicos, que sabiam muito de perder tudo sem se perderem a si mesmos, compreendiam-no assim. O fracasso não é um final, é um ponto de inflexão. Marco Aurélio resumiu-o de maneira impecável quando escreveu que o que se interpõe no caminho se torna no caminho. Ou seja, o que agora parece um desastre pode ser exatamente o que precisavas para te transformares. A chave está em como interpretas o que te passa. Podes ficar preso na queixa ou podes usar a queda como impulso. Não é uma frase bonita para te animar, é uma realidade prática. Cada vez que voltas a começar, não o fazes do zero, mas desde a experiência, desde as feridas que te ensinaram o que não queres repetir, desde a sabedoria que só se consegue metendo os pés pelas mãos. Pensa nisso. Quantas vezes algo que parecia o final acabou por ser o princípio de algo melhor? Uma relação que se partiu e te obrigou a conhecer-te. Um trabalho que perdeste e te empurrou a criar algo próprio. Um erro que te fez mais prudente. Cada queda contém uma semente de crescimento, mas só germina se decides levantar-te. A filosofia estoica ensina precisamente isso. Não podes controlar o que ocorre, mas sim podes decidir como reagir. Essa é a verdadeira resiliência. Não fingir que não dói, mas usar a dor como mestre. O estoicismo não trata de aguentar tudo sem sentir, mas de compreender que nada te derrota enquanto continues disposto a aprender. E sim, voltar a começar da vertigem, da preguiça, da medo, mas também da liberdade. É o lembrete de que sempre podes reescrever a tua história, mesmo que tenhas que fazer luz sobre as cinzas. Começar de novo não significa esquecer o anterior. Significa construir algo diferente com o que aprendeste. Pensa num incêndio florestal. À primeira vista parece destruição pura. Mas quando o fogo se apaga, a terra regenera-se com mais força. O mesmo acontece contigo. Quando algo queima na tua vida, não estás a perder tudo. Estás a criar espaço para algo mais forte, mais autêntico. Uma estratégia que pode ajudar-te é mudar a forma como falas contigo mesmo. Em vez de dizer, falhei, diz, aprendi algo que precisava saber. Em vez de dizer, perdi tempo, pensa, investi em experiência. As palavras moldam a tua realidade mais do que imaginas. Não se trata de positivismo vazio, mas de olhar a vida com a maturidade de quem entende que nem tudo o mal vem destruir-te. Também ajuda a praticar a gratidão mesmo pelo que doeu.
Soa absurdo, mas funciona. Quando agradeces, a tua mente muda o foco. Deixas de te perguntar: por que é que isto me aconteceu? E começas a ver: para quê? E esse para quê abre caminhos onde antes só vias muros. Não te exijas voltar a começar com a mesma energia que tinhas da primeira vez. Não és o mesmo. Mudaste e isso está bem. Não se trata de reconstruir o que foi, mas de reinventar-te sem perder a tua essência. Da primeira vez agias com ilusão, desta vez farás com consciência. Da primeira vez querias demonstrar algo, agora só queres estar em paz contigo. Essa é a diferença entre um começo impulsivo e um sábio. A vida não se trata de não cair, mas de converter cada queda num passo a mais. E mesmo que doa, cada vez que te levantas, fazes com mais claridade, com mais humildade e com mais força. Porque quem tocou o fundo já não teme o chão, teme não voltar a tentar. Por isso, quando sentires que não podes mais, recorda que voltar a começar não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. De alguém que, apesar do cansaço, decide continuar a construir, porque o fracasso não te define. O que te define é o que fazes depois. E talvez quando olhes para trás entendas que não perdeste nada, só te encontraste. Como disse uma vez Gandhi, não há começos tardios, só novas oportunidades para seres quem sempre deveste ser. Capítulo 10. A paz interior como destino final, e quando resististe, aceitaste, sentiste e voltaste a levantar-te, só então descobres a última lição deste caminho estoico. A paz interior como destino. A paz interior. Soa bonito, não é verdade? Todos a procuram como se fosse um lugar ao qual se chega depois de muitos esforços, uma espécie de paraíso mental, onde tudo encaixa e nada dói. Mas a realidade é menos poética e mais crua. A paz interior não se encontra, constrói-se. Não está escondida num retiro espiritual, nem num livro de autoajuda, nem numa praia com o som das ondas. Está dentro de ti, mas não vem de graça. É preciso trabalhar, lá dia após dia, mesmo quando tudo arde à tua volta. Ensinaram-nos que a calma chega quando as coisas finalmente correm bem. Quando tiveres dinheiro, quando tiveres companheiro, quando tiveres sucesso, quando finalmente isso acontecer. Mas se pensares, há sempre algo que não está no seu lugar. Há sempre uma nova preocupação, uma nova meta, um novo medo. Viver à espera do momento perfeito para estar em paz é como tentar esperar que não haja vento para aprender a navegar. A filosofia estoica compreendeu-o há séculos. A paz não depende do resultado, depende da tua atitude. Os estoicos não acreditavam num destino sem dor, mas numa mente capaz de manter a calma, mesmo no meio do caos. Sêneca dizia que não é a vida que nos perturba, mas a opinião que temos dela. Ou seja, não é o que passa que te rouba a paz, mas como decides interpretá-lo. E embora não possas controlar o mundo, sim podes treinar a tua mente para não reagir a tudo. A paz interior constrói-se quando entendes o equilíbrio entre três coisas: ação, aceitação e fé. Primeiro, a ação, porque a calma não é passividade. Não se trata de ficares a olhar o teto à espera que as coisas mudem. Agir dá-te direção, propósito e sentido, mas não podes confundir ação com controle obsessivo. Nem tudo depende de ti. E aí entra o segundo pilar, a aceitação. Aceitar não significa render-se, significa soltar a guerra contra o inevitável. Não podes controlar o que a vida te atira, mas sim podes decidir como responder. É como se chovesse e tu insistes em gritar ao céu para que pare. Não serve de nada. Melhor tira o guarda-chuva ou dança debaixo da chuva se te atreves. Essa é a essência da aceitação estoica. Deixar de gastar energia no que não podes mudar e usar, lá no que sim está nas tuas mãos. E depois vem a fé. Não necessariamente a fé religiosa, mas essa confiança interior de que mesmo que não entendas o sentido agora, haverá. A fé é o que te mantém sereno quando a lógica não alcança. É esse suspiro que te faz dizer: não entendo, mas sei que passará, porque sempre passa. Tudo passa, até o que acreditaste que não poderia suportar.
Quando combinas ação, aceitação e fé, algo curioso ocorre. A vida deixa de parecer uma batalha e começa a sentir-se como uma viagem. Entendes que não precisas de ter tudo sob controle para te sentires em calma, que a paz não chega quando desaparecem os problemas, mas quando já não te partem por dentro. E para fechar o círculo, há algo que muitos esquecem: a gratidão. Sim, mesmo pelo que doeu. Porque se só agradeces o fácil, a tua gratidão é superficial. A verdadeira paz alcança-se quando podes olhar para trás e dizer obrigado a tudo, mesmo ao que não saiu como esperavas. Não porque te tenha agradado, mas porque te transformou. O equilíbrio interior não se consegue fugindo da dor, mas compreendendo que cada experiência, boa ou má, te empurra a conhecer-te mais. Os estoicos chamavam-lhe amor fati, o amor ao destino. Aceitar a vida inteira sem excluir o incômodo. Não há maior serenidade que essa. Por isso, deixa de procurar a paz como se fosse um troféu que alguém vai entregar-te quando demonstrares ser suficientemente forte. Começa a construir, lá nos detalhes, em como falas contigo mesmo, em como reages quando algo se torce, em como escolhes não alimentar o que te rouba a energia. A paz não chega de golpe. Vai se gerando, às vezes no meio do ruído, às vezes logo depois do caos. E chegará o dia em que te darás conta de que a paz não era um destino ao qual se chega, mas uma forma de caminhar, um estado que escolhes, uma disciplina da alma. E quando aprendes isso, já não precisas que tudo seja perfeito para te sentires bem, porque a calma, no final, não se encontra. Cultiva-se, rega-se com paciência, fortalece-se com fé e defende-se com limites. E se consegues isso, nada nem ninguém poderá arrebatá-la. Como bem dizia meu pai, a paz interior não se procura fora. Cultiva-se dentro, como quem aprende a respirar no meio do incêndio. Se chegaste até aqui, escreve nos comentários. O verdadeiro poder é manter-me sereno quando tudo arde. Convido-te a subscrever, ativar as notificações e comentar para que o YouTube reconheça que estes vídeos são úteis para pessoas como tu. Isso motiva-nos a continuar a criar conteúdo similar no futuro. Sugiro que revises os 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradeço sinceramente o teu tempo e apoio. Vemo-nos na nossa próxima aventura aqui no Caminho Estoico.